Olá, querido professor, querida professora. Que bom estarmos reunidos novamente nessa que é a terceira etapa de atividades, o terceiro ano de atividades da Universidade Corporativa Adventista, que surgiu a partir de você. Isso mesmo. Depois de uma pesquisa de opinião, onde você expressou as suas dificuldades e desafios pedagógicos e deu sugestões de como gostaria de aprender, foi que surgiram as atividades e os trabalhos da Universidade Corporativa Adventista, que tem o desafio de interagir, interatuar, compartilhar realidades com você. Esse ano, nós vamos estudar a temática da educação especial e as implicações e os desafios que essa temática nos impõe. Vamos estudar leis nacionais e internacionais. Nós vamos fundamentar a nossa prática, vamos estudar as realidades de sala de aula e no contexto educativo e assim propormos soluções para essa dificuldade e esses desafios que os nossos alunos e nós como educadores encontramos. Cristo, nosso Salvador, ele lidou com a temática da inclusão. Ele trabalhou para que todos fossem até ele e que todos fossem bem vistos e aceitos igualmente, inclusive os seus discípulos, que abrangeram a todas as pessoas que estavam ao redor quando pregavam o Evangelho e quando levavam a mensagem às outras pessoas. Para discutirmos e analisarmos algumas questões, o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência nos orienta? Você já parou para pensar? Você conhece? Como tratar de uma pessoa com síndrome de Down? Como compreender um aluno autista? E mais do que isso, como comunicar-se com ele? Como aproveitar as energias de um aluno hiperativo e, ao mesmo tempo, impor a ele os limites necessários para que ele possa aprender sem prejudicar os demais companheiros? Como saber as possibilidades daqueles que têm altas habilidades e que não têm muita paciência com os demais? Quero convidar você a refletir no texto bíblico de 1 Coríntios, no capítulo 12, dos versos 14 ao verso 25. O apóstolo Paulo nos diz: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa ele de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só é o corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, diz Paulo, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas notem bem o que o apóstolo Paulo nos diz: mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado pelos outros. Analisando esse texto bíblico, nós percebemos a atenção e o cuidado de Deus com aqueles que têm mais necessidade ou algumas limitações. Esses são considerados em mais alta estima e cuidado, com o objetivo de que o corpo seja um só. Jamais percamos de vista a unidade. O Dr. George Knight, em seu livro Filosofia e Educação, diz que a pessoa inteira é importante para Deus. O corpo não é mais importante que o espírito, ou vice-versa, diz ele. O que quer que afete uma parte de um indivíduo, afeta o seu todo. Parte do atual dilema do ser humano é que desde a queda,
desde o pecado, pessoas têm sofrido vários problemas de saúde em cada uma dessas áreas, espiritual, social, física e mental, assim como em seu interrelacionamento. Deixamos de ser o que éramos. O pecado tem destruído a cada um de nós e, em função de estarmos destruídos, destruímos um ao outro. Restauração da imagem de Deus, portanto, tem ramificações sociais, mentais, físicas, assim como a educação. Continua o Dr. George Knight: o educador cristão deve reconhecer, respeitar a individualidade, unicidade e o valor de cada pessoa. Eu vou repetir. O educador, agora vamos acrescentar cristão, você e eu, devemos reconhecer e respeitar a individualidade, a unicidade e o valor de cada pessoa. A vida de Jesus foi uma lição constante com respeito à individualidade e o valor das pessoas em seu relacionamento com os seus discípulos e com a população em geral. Uma filosofia cristã distintiva nunca pode perder de vista a importância da individualidade humana ao buscar relacionar-se à educação do aluno. Alunos, na perspectiva cristã, devem ser vistos como crianças de Deus. Você se lembra de algum texto bíblico quando lê isso? Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Cada uma é receptáculo da imagem de Deus, não importa a necessidade especial que ela tenha. E alguém por quem Cristo morreu. Cada um, portanto, tem possibilidades infinitas e eternas, destaca o Dr. Jorge. Qual é o valor de uma criança ou de um aluno com necessidade especial? Diz ele, o valor de cada aluno individualmente só pode ser compreendido nos termos do preço pago por restauração ou por sua e minha restauração na cruz do Calvário. O propósito e objetivo da educação cristã é a restauração da imagem de Deus em cada aluno. Gosto muito de um texto bíblico onde nós somos convidados. Como é bom recebermos convites e podermos atender a esses convites. A Bíblia, a palavra de Deus, tem muitos deles. Mas um deles gostaria de destacar, está em Mateus, capítulo 11, verso 28. Nesse texto bíblico, Cristo mesmo nos convida, a você e a mim. Vinde a mim todos. Não os perfeitos, não os mais inteligentes, não os mais altos, não os mais bonitos, não os mais ou menos capazes. O convite de Jesus é, vinde a mim todos. E destaca, aqueles que estão cansados. Você está cansado? Os seus alunos estão cansados? Nosso desafio, em primeiro lugar, é atender ao convite que Jesus nos faz, irmos a Ele. Uma vez que você e eu atendemos a esse convite, temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de levar aos pés do Salvador o nosso aluno, inclusive aquele que tem necessidades especiais. Esses precisam mais de nós, desafiam muito mais a cada um de nós, requerem mais de nós. Durante o ano de 2016, a temática da educação especial vai desafiar você e a mim a nos superarmos, para fazermos com que aqueles que precisam mais de você e de mim possam receber um pouquinho mais, dar um passo muito largo e muito rápido em direção à eternidade e, por que não dizer, um passo a menos nessa vida de sofrimentos dessa terra. Bem-vindos à Universidade Corporativa Adventista. Que Deus abençoe a você, a sua família e o seu trabalho.